Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu vou dar sequência, pessoal, ao nosso sólido da semana passada, ao nosso sólido da aula passada. Eu estava falando dos paralelepípedos reto-retangulares, os paralelepípedos retângulos, ou seja, as suas famosas caixinhas, que deve vir automaticamente à tua cabeça 3 dimensões. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver um desses principais paralelepípedos campeões de audiência nas tuas provinhas de vestibular mais Enem. Eu vou falar nada mais, nada menos do teu hexaedro regular, o teu famoso cubo. Então fique ligado, porque eu vou pedir para vocês a área da base, a área lateral, a área total, o volume e a medida, as medidas das suas diagonais. Fique ligado comigo e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, quando eu falo em paralelepípedo reto-retangular, nós já vimos pela aula anterior, o quê? Você não viu a aula anterior? Pessoal, volta lá e dá uma analisada na aula anterior, pois ela serve como base para nós darmos sequência na aula de hoje. Quando eu falo em paralelepípedo reto-retângulo, vem à tua cabeça aquela caixinha com 3 dimensões. Só que agora nós vamos trabalhar um paralelepípedo reto-retangular especial. Nós vamos falar sobre o hexaedro regular. Agora, basta você, mesmo você que está me assistindo, que tem dificuldade em matemática, gente, olha só, eu quero que você leia o português. Então, quando eu falo em hexacampeão, hexacampeão, hexa é 6. Quando eu falo para vocês em edro são faces. Então, hexaedro é aquele sólido limitado por 6 faces. Agora, hexaedro regular é porque todas as faces são idênticas. São polígonos regulares. E esse teu hexaedro regular é o teu famoso cubinho. E nós sabemos que o cubo é limitado por 6 lados. Tem muito aluno que chama isso aqui de lado. Gente, quem tem lado é figura plana. Um quadrado tem 4 lados. Um triângulo tem 3 lados. A figura espacial, ela não tem lado. A figura espacial, ela tem o quê? Muito bem, face. Então, o teu hexaedro, ele tem 6 faces. E todas essas 6 faces são o quê? Quadrados iguais, como destacado na tua figura. Vamos supor que a medida do lado desse quadrado, lembra que o quadrado tem 4 lados iguais. Então, você tem A, você tem A, você tem A lá no fundo e A na lateral esquerda. Tranquilinho? Eu quero de vocês a área da base deste cubo, que eu estou representando simplesmente por AB. Eu quero a área lateral deste cubo, que eu estou representando por AL. Eu quero a área total deste cubo, que eu estou representando por AT. Eu quero o volume desse cubo e mais. Eu quero as medidas das suas diagonais. Quer ver uma coisa? Se eu peço para vocês a área da base, tem aluno que fica pensando assim, Vavá, eu me lembrava das formas lá da geometria espacial quando eu vi isso lá no colégio, mas faz muito tempo. Não existe formas da geometria espacial. A partir do momento que a base deste cubo é um quadrado de lado A área da base do cubo vai ser a área de um quadrado. E como é que você calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. A vezes A. A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Destaquemos. Você vai ter que a área da base do teu cubo é a área de um quadrado de lado A, ou seja, A vezes A ao quadrado. Mas, professor, como é que nós calcularemos a tal da área lateral? Lateral. Envolve lateralmente e apenas lateralmente o teu cubo. Se nós analisarmos a minha figura, quem é que está envolvendo lateralmente o teu cubo? Gente, dá para tu perceberes que este quadradinho de lado A, ele está envolvendo lateralmente o cubo. Só que quantos quadradinhos iguais a este irão envolver apenas lateralmente o teu cubo? Quantas laterais tem um cubo? Eu estou ignorando a base, estou ignorando a tampa lá em cima. Só os 4 quadrados que envolvem lateralmente. Então, a área lateral nada mais é do que a área de um quadrado, A vezes A, porém multiplicada por 4, porque você tem 4 quadrados iguais envolvendo lateralmente o teu cubo. Então, é a área de um quadrado multiplicado por 4. Agora, se eu perguntasse para vocês, eu tenho uma caixinha de presente e eu quero saber quantos centímetros quadrados no total eu vou gastar de papelão. Eu quero saber quantos centímetros quadrados no total. Centímetros quadrados é a área. Se eu peço a área total, como é que você calcula a área total? Quantos quadradinhos envolvem totalmente esse cubo? São 6 quadradinhos. Basta você calcular a área de um quadradinho de lado A, que nós sabemos,
e multiplicar simplesmente esta área por 6. Então, a área total do teu cubo vai ser igual a 6 vezes a área de um quadrado de lado A. Mas eu quero o volume. Pessoal, volume, o paralelepípedo, olha lá, este teu cubo, já que é um paralelepípedo, como é que você calculava o volume? Por isso que eu pedi para vocês darem uma analisada, uma olhada na aula anterior a esta, onde eu falei de volumes de paralelepípedos. Como é que você calcula o volume de uma caixinha? Volume são quantas dimensões? 3 dimensões a serem analisadas. Então você vai ter aqui um comprimento que eu vou chamar de A, uma largura que eu vou chamar de A, e aqui tu tens uma altura que também eu vou chamar de A. Neste caso, as 3 dimensões do sólido são iguais. Como é que você calcula o volume de uma caixinha? O produto das 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. A vezes A vezes A. E A vezes A vezes A, vamos colocar lá A vezes o teu A vezes o teu A. Falando matematicamente para vocês. Aqui o expoente não aparece, vale 1. Expoente não aparece, vale 1. Agora você tem, falando matematicamente, direto do túnel do tempo. Produto de potências de mesma base, o que você faz? Você vai conservar a tua base e você vai somar os expoentes. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, daqui para frente, quando eu perguntar quanto é que vale o volume do cubo, você vai me dizer que vale A, que é o seu comprimento, elevado no expoente 3. Ou a sua largura, elevado no expoente 3. Ou a sua altura, já que são 3 iguais, elevado no expoente 3. Esse vai ser o seu volume. Agora, muitas vezes, você deve estar se perguntando, professor Vavá, eu já vi isso em várias questõezinhas de vestibular, em questõezinhas na tua prova do Enem, quando ele coloca lá no enunciado da questão, a tal da aresta. Um cubo tem aresta valendo tanto. O que é aresta, pessoal? A aresta nada mais é do que o lado do quadrado. A aresta da base, a aresta lateral. Então, a aresta do cubo é o comprimento do cubo, é a largura do cubo, é a altura do cubo. Então, nós podemos falar que a área da base é a aresta ao quadrado. A área lateral é a aresta ao quadrado vezes 4. A área total é a aresta ao quadrado vezes 6. E o volume é a aresta elevado no expoente 3, já que nós temos 3 dimensões. Tranquilinho até aqui? Belezinha? Só que, além disso, eu quero que você determine para mim as diagonais do cubo. Eu quero a diagonal do cubo e eu quero a diagonal de uma de suas faces, ou seja, eu quero a diagonal de um dos quadrados. Então fique ligado porque tem muito mais, vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as diagonais de um cubo. Eu falo diagonais porque eu não quero apenas a diagonal do sólido, ou seja, a diagonal do cubo. Eu quero a diagonal de uma das suas faces. Lembremos que o cubo ele é limitado por 6 faces quadradas. Então, quando eu pedir a diagonal de uma face, eu quero a diagonal do quadrado. Pessoal, vem cá. A diagonal da face, que eu vou representar simplesmente pela letra D minúsculo, vou colocar para vocês, é nada mais, nada menos que esta diagonal que está atravessando aqui o quadrado de ponta a ponta. Então, a diagonal da face é a diagonal do quadrado de lado A. Qual é a fórmula, pessoal, da diagonal de um quadrado? É a medida do lado desse quadrado multiplicado por raiz de 2. Então, o lado do quadrado corresponde a A, multiplicado por raiz quadrada de 2. Só que agora eu quero a diagonal do cubo. Olha lá, a diagonal do cubo que eu vou representar simplesmente por D maiúsculo. E agora eu preciso obrigatoriamente que você faça uma leitura para mim. Como é que você calcula a diagonal de uma caixinha? De um paralelepípedo, independentemente se este paralelepípedo for um cubo. Pode ser um paralelepípedo qualquer. Por isso que eu precisava da aula anterior. Olha lá, se você não assistiu, pessoal, você não sabe o que está perdendo a aulinha anterior. Quando eu quero a diagonal de uma caixinha, que é essa que está em vermelho para vocês, é o segmento que atravessa o cubo ao meio, ó, passa lá pelo centro do cubo, atravessa de ponta a ponta. A diagonal de um paralelepípedo, incluindo, obviamente, o teu cubo, é dada pela raiz quadrada. E tu lembra, pessoal, que eu fiz com vocês no vídeo anterior? Eu ensinei a ler a matemática. E como é que nós lemos a matemática? A diagonal de um paralelepípedo, de uma caixinha, é a raiz quadrada do comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Mas, neste caso, comprimento, largura e altura são o quê? Iguais. Então, é raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado é 3 vezes o A ao quadrado. Então, você vai ter aqui que a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes o teu A elevado ao quadrado. Pessoal, A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado é 3 vezes A ao quadrado. E quando eu falo vezes, aqui dentro você tem uma multiplicação.
Agora, mais uma vez, direto do teu ensino fundamental. Raiz quadrada de um produto, raiz quadrada de uma multiplicação, basta você extrair a raiz quadrada separadamente. Raiz quadrada de A ao quadrado, você vai simplificar, este A vai sair do teu radical. E aquele 3 lá, quanto é que vale a raiz quadrada de 3? Não sabe? Não tem problema, deixa o 3 lá dentro no indicado. Então você vai ter que a diagonal do cubo vai ser igual a quanto? Você vai ter aqui, vem que a diagonal do cubo vai ser igual. O A saiu do radical e o 3 permaneceu. Você vai ter que a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 3. Aresta raiz de 3. Agora, para você não confundir, preste atenção. A diagonal da face do cubo, a diagonal do quadrado é aresta raiz de 2. A diagonal do cubo aresta raiz de 3. E o que eu faço, professor Vavá, para eu não confundir? Lembremos que o quadrado tem duas dimensões. Então, a diagonal desse quadrado, duas dimensões, aresta raiz de 2, duas dimensões. A diagonal do cubo, olha lá, a diagonal do cubo, o cubo é um sólido, tem quantas dimensões? 3. Portanto, aresta raiz de 3. Duas dimensões, aresta raiz de 2. 3 dimensões, aresta raiz quadrada de 3. E se eu perguntasse, pessoal, para nós fecharmos esta aula com chave de ouro? Dado um cubo cuja aresta corresponde a 10. 10 o quê, Vavá? Vamos chutar lá 10 centímetros. Calcule, olha lá, pelo início da aula de hoje, qualquer coisa. Lembra, pessoal, é uma aula gravada. Você pode pausar, você pode voltar quantas vezes for necessário. Este é um intuito do nosso canal aqui, para te ajudar. Presta atenção. Se um cubo tem aresta 10, ou seja, comprimento 10, largura 10, altura 10, calcule para mim a área da sua base. Calcule para mim a área lateral. Calcule para mim a área total. Calcule para mim o seu volume. Calcule para mim as suas diagonais. Gente, a área da base que nós vamos representar simplesmente por AB, a área da base é a área do quadrado de lado 10. 10 vezes 10 vai dar um total de 100. Como é a área? 100 centímetros quadrados. Eu quero agora a área lateral. Como é que você calcula a área lateral? Você pega a área do quadrado 100. Como são 4 quadrados que envolvem lateralmente, multipliquemos por 4. 4 vezes 100 vai dar quanto? 400 centímetros quadrados. Mas, professor, agora eu quero a área total do cubo. A área total é a área de um quadrado, que no caso deu 100, vezes 6, porque são 6 quadrados que envolvem totalmente a tua figura. E 6 vezes 100 vai dar um total de 600 centímetros quadrados. E agora, para fechar, eu quero que você calcule o volume do cubo. Lembremos que o volume é a medida da aresta elevada no expoente 3. Então, a aresta, neste caso, vale 10, elevado no expoente 3 é 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 vai dar um total de 1000. Como é volume, muito importante isso, 100 centímetros cúbicos. Olha, perdão, 1000 centímetros cúbicos. Agora, se eu perguntasse para vocês, e a medida da diagonal da face? E essa diagonal do quadrado? A aresta raiz de 2. Como a aresta vale 10, então 10 raiz de 2. E a medida da diagonal do cubo? Aresta raiz de 3. Como a aresta vale 10, então você vai ter 10 raiz de 3. Então, apenas dada a aresta, tu consegue a área da base, área lateral, área total, volume e, consequentemente, as medidas das suas diagonais. Tranquilinho, pessoal? Belezinha? Olha, pegaram as malandragens, as vavalandragens. Então, se você já gostou, já vai deixando aquele like, coloca nos comentários o que você achou desta aula e se você quer mais aulas desse estilo, vai colocando aí para que eu possa rechear cada vez mais o meu canal para ajudar a você rumo à tua aprovação, ok? Um grande abraço e até a próxima.